Olá, Bunnies, e sejam bem-vindos a mais uma Freaky Friday. E está ali a Molly, ela também está a dizer olá. Ela assustou-se porque ela achou que eu estava a falar para ela. E finalmente estamos numa Freaky Friday fora do Dear David. As pessoas gostaram bastante. Como eu disse no outro vídeo, eu vou tentar trazer mais vídeos do género ou mais histórias do género sempre que eu encontrar, porque não é que eu ando a fabricar estas histórias para ter imensas para vos contar, mas sempre que eu encontrar histórias do género eu vou-vos trazer, porque o feedback foi muito positivo, por isso obrigado mais uma vez. E hoje vamos então prosseguir com os Freaky Fridays com outros temas. E o Freaky Friday de hoje leva-nos diretamente ao site Reddit, que é um site que eu já vos disse anteriormente que eu uso bastante para estes vídeos, porque há muitas histórias, há muitos casos, e o que eu gosto no Reddit, o Reddit é tipo um fórum, entendem? É tipo um fórum, quem nunca foi lá, aquilo funciona como um fórum, tem várias secções e as pessoas fazem posts, às vezes é perguntas, outras vezes é contar histórias, as pessoas comentam por baixo, etc, etc. E o que eu gosto no Reddit é que há muitos casos lá paranormais, em primeiro lugar, e muitos casos sem ser paranormais, assim, de crime e essas coisas, que não são tão conhecidos, que não são tão batidos, digamos assim, na internet e nos vídeos em geral. E eu gosto muito disso porque, apesar de haver muitos casos que eu até gostava de trazer, eu acho que o facto de eles serem tão conhecidos acaba por tirar o interesse das pessoas, porque a maior parte de certeza que já ouviu falar, e então não vão ter tanto interesse em clicar no vídeo e ver. Então, eu gosto mais de trazer casos que não sejam tão conhecidos, ou que pelo menos para mim não sejam tão conhecidos. Também gosto do facto de eu poder investigar um caso novo que eu ainda não conheço. E para mim, pelo menos, é o caso do vídeo de hoje. Eu soube deste caso há pouco tempo, há para aí uma semana ou duas, e eu nunca tinha ouvido falar deste caso. Na altura, este caso ficou-me na cabeça e eu escrevi que ia, lá no meu bloquinho, que ia fazer este caso depois de fazer a saga do Dear David, e então aqui estamos nós. E qual é o caso de hoje? O caso de hoje é o caso do utilizador de Reddit chamado Jason in Hell. E Jason in Hell, para quem não percebe inglês, quer dizer Jason no inferno. E ele é um utilizador de Reddit que fez uma série de posts há uns anos atrás e tem uma história por trás, uma história muito macabra, muito estranha. E vamos então saber a história do Jason in Hell. A primeira vez que o utilizador de Reddit Jason in Hell publicou no Reddit foi no dia 28 de outubro de 2016, foi o primeiro post que ele fez, e ele fez um post no fórum, ou no subfórum de Relationship Advice, que é um subfórum onde as pessoas dão conselhos de relacionamentos ou têm perguntas de questões amorosas ou coisas desse género. Então ele fez um post lá. Eu vou ler os posts dele na íntegra, porque eu acho que se eu resumisse, nós íamos perder detalhes que eram muito importantes. Este primeiro post dele é um post muito, muito longo, aviso-vos já, mas eu acho que se eu não ler, nós vamos estar a perder detalhes que eu acho que fazem muito sentido para a história, ou pelo menos para vocês terem uma ideia de como tudo se desenrolou. Então, por isso, eu vou ler os posts na íntegra do Jason in Hell. E estes posts que eu vou ler, eles foram traduzidos por mim, portanto é uma tradução feita por mim, não fui buscar a tradução a lado nenhum, e portanto, mas é só para vos dizer que eu não fui buscar lá a nenhum site oficial com a tradução, ok? Só por acaso vocês procurarem este caso na net e não estiverem a encontrar traduzido, é por causa disso, porque fui eu que traduzi. No dia 28 de outubro de 2016, o utilizador de Reddit Jason in Hell fez um post no fórum Relationship Advice com o título "Eu, homem de 30 anos, estou a ter dificuldades em lidar com o facto de que a minha mulher de 29 anos, me traiu com o nosso vizinho, homem de 51 anos. Eles metem, entre aspas, a idade e o sexo só para as pessoas terem noção. Portanto, este é o título. Ele tem 30, a mulher tinha 29 e o vizinho com quem ela o andava a trair tinha 51 anos. Eu apanhei a minha mulher a trair-me há pouco mais de um ano atrás. Eu fiquei com ela por causa das crianças, mas não consigo tirar isto da minha cabeça desde então. Passaram-se 476 dias desde que a confrontei com isso. Como é que eu sei? Porque todas as vezes que dou por mim a pensar nisso,
Digo para mim mesmo: só passaram X dias. Talvez não penses nisso amanhã. Então, para começarmos do início, eu tinha acabado de aceitar um novo projeto e novas responsabilidades no trabalho. Eu estava a trabalhar muitas horas, mais de 60 horas por semana, e andava visivelmente estressado. Foi em maio de 2015 que eu notei que ela tinha colocado uma password no telemóvel. Quando a confrontei com isso, ela disse-me que era porque andava a planear a minha prenda de dia do pai e não queria estragar a surpresa. Cerca de uma semana depois, ela veio ter comigo e disse-me que se sentia culpada por me esconder um grande segredo e contou-me que tinha contratado o nosso vizinho, que é empreiteiro, para construir um escritório na nossa casa, como presente. Isto soou-me estranho, porque em 6 anos juntos ela nunca disse sentir-se culpada com nada e insiste sempre que nunca se arrepende de nada na vida. O tempo vai passando e ela ainda tem o telemóvel protegido com password. E as coisas não parecem certas. Eu vejo-a olhar para o telemóvel e a sorrir cada vez mais. Mas quando lhe pergunto o que é que ela está a fazer, ela responde que não está a fazer nada e guarda o telemóvel. Então, uma manhã, eu esperei que ela entrasse para o chuveiro e tirei-lhe o telemóvel antes que ele pedisse a password. Eu percorro as mensagens dela e descubro que ela mandou a seguinte mensagem para o vizinho: estou toda coberta de chantilly. Queres vir lambê-lo? Não havia mais nenhuma mensagem para o vizinho, mas eu descobri mais tarde que isso foi porque ela tinha programado o telemóvel para apagar mensagens após um certo período de tempo. Eu senti-me desconfortável com isto, mas eu sabia que ela tinha um sentido de humor perverso e pensei que ela nunca fizesse nada para me magoar. Mais tempo se passou e o vizinho passa mais e mais tempo na nossa casa, mas o escritório está a demorar mais e mais tempo a ser construído. Não consigo deixar de pensar que algo não está certo. Então eu começo a vigiar a localização dela usando o Google Timeline. É nesta altura que percebo que existem grandes lapsos de tempo no seu histórico de GPS, porque ela estava a desligar o GPS do telemóvel. Avançando para julho, e nesta altura a paranoia está a enlouquecer-me. Então eu digo-lhe que preciso de instalar um antivírus no telemóvel dela. Enquanto ela desbloqueia o telemóvel para mim, eu instalo um software anti-roubo que me permite ligar o GPS dela remotamente e aceder ao backup de mensagens da operadora para poder ler todas as mensagens dela a partir daquele momento no meu computador. No dia seguinte, a minha mãe pede para passar algum tempo com os miúdos. Então a minha mulher deixou-os lá e tenho o dia todo para ela. Eu observo a atividade da minha mulher do trabalho, enquanto ela passa o dia inteiro a tentar encontrar-se com o vizinho. Mas não consegue, porque ele está ocupado numa outra construção. Nessa noite, fomos buscar os miúdos à casa da minha mãe e fomos jantar com o vizinho, a sua namorada e o seu filho. A minha mulher e a namorada do vizinho estão a divertir-se imenso, a beber, a rir, a brincar. A namorada dele menciona que gostava de ver o filme Magic Mike XXL. Eu digo que é uma boa ideia e que cuido dos miúdos para que ela e a minha mulher possam ir. Então, a minha mulher e a namorada vão, e eu e o vizinho voltamos para a minha casa para que os miúdos possam jogar videojogos juntos. Os miúdos estão nas traseiras, no quarto do meu filho, a jogar, e eu e o meu vizinho estamos frente a frente no sofá. É neste momento que a minha mulher lhe começa a mandar mensagens. Ela está a descrever atos sexuais que gostava de fazer com ele e ele está a responder de volta. Ela pede-lhe para ir ver o Snapchat e nesse momento eu também recebo um Snapchat dela e é uma foto dela a colocar os dedos na sua zona genital dentro de uma casa de banho. Eles continuam a falar, a tentarem perceber quando se podem encontrar para ter relações sexuais. Eles decidem que vai ser na segunda de manhã, depois de eu ir para o trabalho.
Então, na minha cabeça, eu já tinha planeado fingir que saía e depois dar meia volta para os apanhar em flagrante. Mas depois eles dizem um ao outro que se amam e eu só quero levantar-me para lhe dar um murro. Mas eu controlo-me e continuo a ler a conversa a desenrolar-se à minha frente. Depois ele diz-lhe: agora és a minha mulher. Ao que ela responde: sempre fui, terminando com ele a dizer: e sempre serás. A minha mulher e a namorada deles chegam do cinema e eu peço-lhes educadamente para se sentarem. Depois digo aos miúdos para ficarem no quarto do meu filho e fecharem a porta. Eu volto à sala e confronto a minha mulher e o vizinho. Digo: então, vocês amam-se, é? A minha mulher entra em modo de negação total e a namorada do vizinho começa a bater-lhe. Eu pergunto à minha mulher se ela lhe tem mandado mensagens. Ela diz que não. Então, eu mostro-lhe as mensagens e ela admite, mas diz que foi a primeira vez que foi tão longe. Eu pergunto à minha mulher se ela enviou fotos e ela diz que não. Então eu mostro-lhe a imagem e ela admite, mas afirma que foi a primeira vez. Eu pergunto-lhe se ela tem andado a ter relações com ele e ela diz que não. Como eu não esperei para os apanhar a ter relações sexuais, não tinha forma de provar que ela estava a mentir, então essa parte ficou por resolver. Eu digo-lhe que a vou deixar e ela diz que vai garantir que eu nunca mais vejo os meus filhos se o fizer. Ela planeava usar o facto de eu ter tentado cometer suicídio no secundário como forma de provar que eu não estava apto para ficar com as crianças. Ela continua dizendo que a culpa era minha por andar tão ocupado com o trabalho e tão estressado, que ela só queria alguém com quem pudesse falar. Depois ela faz-me um ultimato para decidir o que queria fazer, ou ela iria decidir por mim. A namorada do vizinho começa a defender os dois, dizendo que não podia ser muito sério se eles não tinham tido relações, e que eu e a minha mulher somos demasiado perfeitos para deixar que isto nos separe. Os vizinhos vão embora e eu e a minha mulher discutimos o resto da noite sobre o que iríamos fazer. Vamos para camas separadas, porque não conseguimos resolver nada. Continuamos a discutir este assunto durante o fim de semana e, finalmente, acabamos por decidir separar-nos temporariamente, enquanto tentamos perceber o que queremos. Eu iria ficar na casa e ela iria com os miúdos para a casa da mãe dela. Nessa segunda-feira, eu vou trabalhar e recebo uma mensagem dela a meio de uma reunião com os meus chefes, a dizer que ela explicou as coisas aos nossos filhos, mas eles ficaram tristes e eu precisava de falar com eles também. Eu chego a casa do trabalho e os meus filhos estão a chorar. Ela tinha-lhes dito que a mamãe ia ter que sair de casa porque o papá estava zangado com ela. Quando o meu filho disse-lhe que queria ficar comigo, ela disse-lhe que ele não podia. O meu filho, então, pensou que se a mamãe tinha que ir embora porque ele estava zangado com ela e ele tinha que ir embora também, então eu também deveria estar chateado com ele. A minha filha estava a chorar porque o meu filho também estava. Acho que ela não tinha idade suficiente para perceber o que se passava. Foi nesse momento que eu percebi que ela ia arrastar os miúdos pelo inferno se eu a deixasse. Então, eu engoli os meus sentimentos e implorei-lhe para ficar. Ela concordou e insistiu que eu pedisse desculpa ao vizinho, uma vez que nós teríamos que conviver, pois os nossos filhos são bons amigos. Eu odiei, mas fiz-lo na mesma. E nós ainda convivemos de vez em quando, e eles vêm cá em aniversários e épocas festivas. Mas eu faria de tudo pelos meus filhos e comporto-me sempre de forma civilizada. As coisas acalmam por uns tempos. Eu ainda penso nisso constantemente. Eu preocupo-me em como não a fazer tão infeliz que ela tenha que me trair novamente. Então, quase um ano depois do incidente original, outra vez por altura do Dia do Pai, ela manda-lhe fotos outra vez. Ela diz que foi por engano, que na verdade ela queria mandar para mim. Eu não acredito completamente nela, mas sigo em frente. As coisas têm estado calmas nessa área há 4 meses, mas eu ainda penso nisso constantemente. Isto vai parecer estúpido, mas eu sinto que tenho uma parte do meu cérebro que não se consegue desligar, que está sempre a pensar. Eu costumava usar isso para resolver problemas de programação e isso tornava-me muito bom no meu trabalho. Mas desde este incidente, a única coisa em que consigo pensar é nele e nela e se eu tomei a decisão certa.
O meu desempenho no emprego piorou e eu sinto como se não dormisse há meses. Eu tenho medo que, depois deste tempo todo e depois de eu lhe ter implorado para voltar, se eu pedir o divórcio agora, ela se torne ainda mais vingativa para comigo e para com os miúdos. Eu sinto como se me tivesse enterrado tão fundo num buraco que agora não consigo sair. Nunca falei com ninguém acerca disto. Eu não quis dizer à minha mãe porque ela ia tratar a minha mulher de forma diferente e eu não precisava que as duas discutissem mais do que já discutiam. Eu tentei falar com uma amiga acerca disto, mas a resposta dele foi para confiar em Deus, o que não me serviu de muito consolo porque eu sou ateu. Então, não faço ideia do que fazer com os meus sentimentos, nem como seguir em frente. Depois desta publicação do Jason, este post rapidamente se tornou muito popular no Reddit e as pessoas começaram a deixar comentários de apoio ao Jason. E alguns comentários eram: não acredito que ficaste com ela. Não acredito que lhe imploraste para ficar. Não acredito que pediste desculpa ao vizinho. Dá uma porrada nesse velho e contrata um advogado. Espero que tenhas guardado todas as provas. E falem de formas de ficares com a custódia dos miúdos. A tua mulher é uma idiota. É óbvio que ela andava a dormir com ele e depois fez-te pedir desculpas a ele. Ela negou e vai-te fazer passar por um abocado se te divorciares dele. Mas deves fazê-lo. Provavelmente ela agora tem outro telemóvel ou um endereço de e-mail para falar com ele. A tua mulher é maldosa e tóxica. Tens que decidir se divorcias dela agora ou quando os teus filhos saírem de casa. Quanto mais cedo, melhor. Há no mínimo 10 coisas erradas nisto. Os filhos dele, um dia, com certeza irão compreender os enormes sacrifícios que ele está a fazer na sua vida para os manter felizes na ignorância. Alguns dias depois deste post original, no dia 1 de novembro de 2016, o Jason voltou ao Reddit com o seguinte post de update. Update. Vou seguir o vosso conselho. Em vez de tentar consertar algo que ela não quer consertar, ela já se recusou a fazer terapia de casais várias vezes no passado, ainda antes disto acontecer. Vou tirar-me a mim e aos meus filhos desta situação. Vou me encontrar com um advogado para a semana. Obrigada a todos por me ajudarem a ver como estava tão cego. E neste momento as pessoas que estavam a seguir este caso de perto e que já estavam a acompanhar o caso do Jason ficaram muito felizes com a decisão dele e então deixaram outra vez comentários de apoio. Que bom para vocês e boa sorte! Lembra-te que a vida do outro lado disto vai ser bem melhor para ti e para os teus filhos e que a esperança te guie quando for mais complicado. Boa sorte! A melhor das sortes para ti e para os teus filhos. Eu lembro-me de ti. Estás a fazer a coisa certa. Boa sorte. O meu único conselho é não lhe dizeres o que está a passar até ela receber os papéis do divórcio. E tudo se parecia estar a resolver para o Jason. Ele ia divorciar-se desta pessoa altamente tóxica e altamente complicada para ele. Podia haver até uma chance dele ficar com os filhos dele e o estado de espírito dele com certeza parecia estar a melhorar. Até que, alguns dias mais tarde, depois deste post, apareceu um estranho comentário. Good evening, I'm Jeff Smith. Thanks for joining us. Two Montgomery County children are dead tonight. Their mother, 30-year-old Brandy Worley, says she is responsible for their deaths. Crime scene tape lined the 200 block of Madison Street in the small town of Darlington Thursday. Shock and kind of disbelief, definitely sadness. It's not something that it's definitely not something you hear happening in Darlington. But at about 4:45 Thursday morning, what's typically known to be a quiet street in Darlington turned into this murder scene, something neighbors say they still can't believe. Authorities say 30-year-old Brandy Worley called 911 and told dispatchers that she had just killed her 7-year-old son and 3-year-old daughter. Na madrugada do dia 17 de novembro de 2016, Brandy Worley, casada com Jason Worley, assassinou os dois filhos, Tyler, de 7 anos, e Charlie, de 3 anos, esfaqueando-os diversas vezes no pescoço.
De seguida, a Brandy esfaqueou-se a ela própria no pescoço numa tentativa de suicídio que acabou por não resultar. Brandy disse ter morto os filhos porque o marido, Jason, ia divorciar-se dela e, nas palavras dela, eu não queria que ele os levasse, então eu esfaqueei-os. Na altura em que se deu este crime, o marido dela, o Jason, estava a dormir na cave da casa. Às 4h30 da manhã do dia 17 de novembro, a Brandy ligou para os serviços de emergência e esta foi a sua arrepiante chamada. Montgomery County 911, where's your emergency? 203 South Madison Street, In what town? Darlington. Hey, what's going on there? I just stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Brandy Worley. And where are the children at? In my daughter's room on the floor. And what caused you to do this today? My husband wanted a divorce and wanted to take my kid. Okay, and how old are your children? 7 and 3. Okay. And where did you stab yourself at? In the neck. Okay, are you bleeding? Yeah, there's blood everywhere. Até o dia 21 de novembro de 2016, as pessoas que seguiam o caso do Jason no Reddit apenas especulavam se este Jason in Hell seria na verdade o Jason Worley, que tragicamente tinha perdido toda a sua família. No dia 21 de novembro, o Jason in Hell fez um último post no Reddit. Update. Obrigado. Gostaria de agradecer do fundo do coração pelos vossos conselhos e apoio que recebi aqui. Ninguém poderia prever a tragédia que resultaria de eu pedir o divórcio. Vocês oferecem um serviço incrível aos que mais precisam e espero que o continuem a fazer no futuro. No fim do post, o Jason deixou um link para a notícia sobre o assassinato das crianças. Inicialmente, a Brandy Worley declarou-se inocente das acusações, acabando mais tarde por se declarar culpada. E no dia 19 de março de 2018, no Dia do Pai, a Brandy Worley foi condenada a 120 anos de prisão pela morte dos filhos. Erica, good evening. Brandy Worley shocked her family and her neighbors by stabbing to death her 2 young kids. Today was another tough day for the people of Darlington. Brandy Worley was sentenced to 120 years for the deaths of her children, 7-year-old Tyler and 3-year-old Charlie. Depois do julgamento, o Jason apenas declarou: "Tudo o que eu quero agora é nunca mais ver a Brandy Worley na vida, longe da vista, longe do coração." No dia 22 de junho de 2018, o Jason voltou ao Reddit, desta vez com um novo nome do utilizador, o Jason in Code, e deixou o seguinte post: "Eu estou melhor. Eu estou a melhorar a cada dia que passa." A primeira coisa que vão reparar é que isto está a ser publicado de uma conta diferente. Eu apaguei a conta Jason in Hell depois de ver os meus posts das notícias. Acho que a primeira pergunta a responder é como é que tenho estado, e a isso eu diria que tenho estado bem. Eu tenho dias maus, mas acho que isso já era de esperar. É apenas importante que eu, ou alguém que esteja a passar por algo, continue a usar o apoio de amigos e familiares, assim como também pôr em prática boas ferramentas de cooperação para não me deixar ir abaixo nos dias maus. Não vou mentir, foi difícil chegar onde estou agora. Por algum tempo eu recusei-me a dormir, com medo de acordar com pesadelos dessa noite. Durante algum tempo usei álcool para me ajudar a dormir, mas a minha família amou-me o suficiente para me afastar disso, antes que se tornasse um hábito permanente e devastador. Estive hospitalizado porque tive pensamentos de acabar com a minha vida, porque sentia demasiadas saudades dos meus filhos. Dessa experiência aprendi que nunca devemos ter vergonha da nossa saúde mental e que não procurar tratamento só vai tornar as coisas piores e não melhores. Nós todos já ouvimos isto, mas se vocês ou algum familiar estiverem a passar por um momento difícil, procurem ajuda imediatamente. A vossa vida é demasiado importante para desperdiçarem num momento de fraqueza. Ao adiar o tratamento, eu fiz com que tudo na minha vida sofresse. Perdi o meu emprego e isolei-me em casa. Mas não se preocupem, voltei ao trabalho em dezembro passado e quase que voltei ao meu posto e salário anteriores. Então eu estou bem e não preciso de ajuda nisto.
A segunda pergunta é como é que me sinto acerca da sentença. Isto é algo mais difícil de responder, porque qualquer que fosse a sentença, nada ia trazer os meus amados filhos de volta. Se penso que ela deveria ter apanhado pena de morte, que o Indiana tem, não penso. Ela queria morrer, e após 9 anos a dar-lhe o que ela queria, quando ela queria, eu não lhe queria dar nem mais uma coisa. Se eu acredito que a prisão perpétua vai ter algum efeito nela, eu não sei. Uma coisa que ela sempre salientou durante todo o tempo que a conheci foi que ela viveu a sua vida sem arrependimentos. Mesmo depois de eu a apanhar a trair-me, ela continuou a dizer que não tinha arrependimentos. Quanto aos meus ex-sogros, eles continuam a ser um problema até hoje. Pouco depois de tudo ter acontecido, eles mudaram as fechaduras da casa onde eu vivia, que estava a alugar a eles, ainda com as minhas coisas lá dentro. Depois de, civilizadamente, ter-lhes pedido para devolver as minhas coisas, tive que envolver as autoridades. Esta é uma batalha legal ainda a decorrer. Um membro da família acusou-me de roubar a propriedade que eu tinha comprado a eles ainda antes da morte das crianças e ameaçaram levar-me a tribunal a menos que eu pagasse o dobro do valor que já lhes tinha pago. Eu alertei as autoridades e, tanto quanto sei, está resolvido. Eles continuam a tornar difíceis as visitas às campas das crianças. No aniversário de 1 ano, eles sentaram-se na sua carrinha e ficaram a observar-me o tempo todo, enquanto visitava as campas. Por causa disto, eu não visito as campas tanto quanto gostaria. Se eu vos posso ensinar uma coisa que eu aprendi com tudo isto, é que nós devemos sempre tirar tempo para estarmos com as pessoas que amamos. Não importa se eles estão a pedir para ler aquela história pela 1000ª vez, ou a pedir para jogarem videojogos com eles, apesar de ambos saberem que eles te vão ganhar sempre, porque nunca sabemos quando será a última vez que o fazemos. Garantam sempre que eles saibam quanto vocês os amam. Eu tive a sorte de que a última coisa que os meus filhos me ouviram dizer foi: eu amo-vos. Boa noite. Vejo-vos amanhã. E esta é a história muito trágica, muito triste do Jason in Hell. Eu acho que este é capaz de ser o caso mais pesado que eu já trouxe para o canal. É uma história que a mim me tocou mesmo muito. Quando eu a vi pela primeira vez, foi muito difícil de digerir e é uma história que eu acho que marca bastante. No entanto, eu quis trazer esta história para o canal não pelo fator choque, mas porque eu acho que esta história, apesar de nós não podermos mudar nada, acho que pode nos ensinar alguma coisa para as nossas vidas. Eu acho que esta história pode nos ensinar 2 coisas. Uma delas é que os abusos entre casais e entre pessoas não são só físicos, são também psicológicos, e há muitos abusos psicológicos, e há abusos psicológicos de mulheres para homens também, e não só de mulheres a sofrer de homens, entendem? Não são só os homens a abusar de mulheres psicologicamente ou fisicamente. Existe o contrário, e é exatamente o que aconteceu no caso do Jason. Ele sofria de abusos psicológicos da mulher dele, que era uma pessoa extremamente manipuladora e controladora, que queria sempre ficar por cima. Vocês viram isso quando ela pediu para ele ir pedir desculpa ao vizinho com quem ela o tinha traído. Isso é um sinal claro de manipulação e de controle. E as pessoas que são normalmente abusadoras, elas geralmente querem sempre ter controle. O controle é a forma delas conseguirem ter o poder que elas precisam, entendem? E o facto dela ter assassinado os próprios filhos, só para ele não poder ficar com eles, é mais uma prova de que ela realmente adorava ter controle. Ela tinha que ter o controle sempre. Eu acho que isto é muito importante, porque nós às vezes tendemos a achar que os abusos só acontecem de homem para mulher e não o contrário. E as pessoas dizem: um homem, como é que um homem pode sofrer abusos? Um homem pode sofrer abusos, sim, e há muitas formas disso acontecer, e esta é uma delas. Portanto, eu queria só deixar este alerta aqui para nós estarmos sempre atentos às pessoas que nos rodeiam e sempre atentos às situações em que nos metemos, porque se nós notarmos que algo não está certo, que algo nos deixa desconfortáveis, que a pessoa está a ser incorreta connosco e está a tentar manipular-nos, eu acho que o único caminho é a saída, gente. Não há outro caminho, não há o caminho da mudança, não há o caminho de nada. As pessoas que são abusadoras e manipuladoras, elas não mudam, gente, ok? E está mais que provado isso, e as pessoas só se prejudicam por manterem relações de abuso, entendem?
não há outra solução para isso. Só existe o terminar e o sair. Isto não significa que nós devemos dizer ele devia ter feito isto, ele devia ter saído mais cedo, ele não devia ter permitido isso, ele devia ter feito isto ou aquilo, porque neste momento isso não serve de nada, entendem? As pessoas só sabem como é que vão reagir quando elas passam pelas coisas, então não vale a pena nós julgarmos o Jason e culpá-lo de alguma coisa, porque a verdade é que nós nunca sabemos onde é que as coisas vão dar. É tudo tão imprevisível e é tudo tão... Estes casos são tão chocantes e tão imprevisíveis. Quem é que ia adivinhar que ela ia matar os filhos, gente? Os próprios filhos. Enfim, a segunda coisa que eu acho que este caso nos ensina é precisamente as últimas palavras que o Jason nos deixou no post dele sobre como nós devemos sempre dar amor às pessoas que nós gostamos, porque nós nunca sabemos quando é a última vez que estamos com elas. Eu gostei muito deste último post dele porque é incrível como a superação dele, entendem? Como é que uma pessoa passa pelo que ele passou? Ele perdeu basicamente a família toda, de uma forma horrenda, e ele estava dentro da casa quando aconteceu isto. E imaginem só como é que não deve pesar na consciência de uma pessoa o facto de eles saberem que podiam ter mudado alguma coisa, mas que não mudaram. Mas ele não podia, entendem? Só que vocês entendem que este é o tipo de pensamento que as pessoas vão logo fazer. Eu estava dentro da casa, eu podia ter salvo os meus filhos. Mas ele não podia de facto mudar, ele não podia, porque as coisas aconteceram assim e ele não podia ter mudado. Mas eu gostei de ver a forma como ele se superou e como ele tentou ver o lado positivo das coisas e como ele tentou ver sempre o bom desta situação horrível. Então eu acho que ele nos deixou uma mensagem muito importante sobre como nós devemos amar os outros e como nós devemos sempre demonstrar o nosso amor às pessoas de quem nós mais gostamos, porque de facto nós nunca sabemos quando é que pode ser a última vez. E eu espero que vocês tenham gostado deste caso. É um caso bem pesado, eu sei, mas eu espero que vocês tenham percebido a mensagem por trás e que possam tirar alguma coisa disto para além do oh meu Deus, é horrível, que caso horrível. Então eu espero que vocês possam tirar alguma coisa boa disto também. E se vocês gostaram, deixem o vosso like, subscrevam também e vou dar em todas as redes sociais e vemos no próximo vídeo. Um beijinho enorme. Tchau!